Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 21 do livro de Êxodo apresenta um conjunto de leis que regulam a vida civil e social do povo de Israel após a aliança no Sinai. Esses versículos estabelecem normas sobre servidão, violência, responsabilidades legais e compensações por danos, demonstrando a preocupação divina com a justiça e a organização da sociedade. As orientações contidas nesse trecho refletem princípios de equidade e proteção dos direitos, fundamentais para a convivência harmoniosa entre os israelitas. Versículos de Êxodo 21 do livro de Êxodo da Bíblia. Mandamentos sobre servos. 1. São estas as leis que você proclamará ao povo. 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. 3. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas, se chegou casado, sua mulher irá com ele. 4. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. 5. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. 6. O seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. 7. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. 8. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. 9. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. 10. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. 11. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Breve análise textual e voltamos à leitura. Leis sobre escravos, versículos 1-11. Apesar de parecer estranho para os dias atuais, a escravidão no contexto bíblico era diferente da escravidão cruel que existiu em tempos modernos. No mundo antigo, uma pessoa podia se tornar escrava por dívidas ou dificuldades financeiras, mas Deus estabeleceu regras para protegê-los. O escravo hebreu deveria ser liberto no 7º ano sem precisar pagar nada. Versículo 2. Se o escravo casasse com uma mulher dada pelo Senhor, apenas ele sairia livre, pois a mulher e os filhos continuariam pertencendo ao Senhor. Versículos 3-4. Se o escravo optasse por permanecer servindo voluntariamente, sua orelha seria furada como sinal de compromisso vitalício. Versículos 5-6. As mulheres escravas tinham direitos e não podiam ser vendidas a estrangeiros. Versículos 7-11. Lição: Deus permitiu a servidão, mas estabeleceu limites para evitar abusos e proteger a dignidade dos servos. Voltamos a ler. Ferimentos pessoais. 12. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. 13. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. 14. Mas, se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. 15. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. 16. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. 18. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho e o outro não morrer, mas cair de cama. 19. Aquele que o feriu será absolvido, se o outro se levantar e caminhar com auxílio de uma bengala. Todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação.
20. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. 21. Mas, se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. 23. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida. 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. 26. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. 27. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. 29. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. 30. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. 31. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. 32. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. 33. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair. 34. O dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. 35. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. 36. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Análise textual. Significado de Êxodo 21, Leis sobre servos, ferimentos e responsabilidade social. O capítulo Êxodo 21 apresenta uma série de leis que regulamentam a vida social e civil de Israel após a libertação do Egito. Essas leis fazem parte do Código da Aliança, que detalha como os israelitas deveriam viver em justiça e respeito uns com os outros. Leis sobre ferimentos e pena de morte, versículos 12 e 17. Deus institui princípios de justiça para lidar com crimes violentos. Homicídio intencional, pena de morte, versículos 12,14. Homicídio acidental, refúgio em um lugar seguro, versículo 13. Agressão aos pais, pena de morte, versículos 15,17. Sequestro de pessoas, pena de morte, versículo 16. Lição: a vida humana tem valor diante de Deus, e os crimes graves exigiam punição proporcional. Leis sobre ferimentos corporais, versículos 18 e 27. Em brigas, se uma pessoa fosse ferida e precisasse se recuperar, o agressor teria que indenizar a vítima, versículos 18 e 19. Se um escravo fosse ferido e perdesse um olho ou um dente, deveria ser libertado como compensação, versículos 26 e 27. A punição pelo assassinato de um escravo era menos severa do que pelo assassinato de um homem livre, versículos 20 e 21. Lição: a justiça exigia reparação pelo dano causado, e até mesmo os servos tinham direitos. Princípio olho por olho, versículos 22 e 25. O famoso princípio olho por olho, dente por dente não incentivava a vingança, mas estabelecia uma punição justa e proporcional ao crime. Se alguém ferisse uma mulher grávida e isso causasse um parto prematuro, se não houvesse dano grave, o agressor pagaria uma indenização, versículo 22. Se houvesse danos graves, aplicava-se o princípio vida por vida, olho por olho, dente por dente, versículos 23 e 25. Lição: a justiça deveria ser proporcional e sem exageros. Esse princípio limitava punições extremas. Leis sobre animais e responsabilidade, versículos 28 e 36. Se um boi matasse uma pessoa, o boi deveria ser apedrejado, versículo 28.
Se o dono do boi já sabia que ele era agressivo e não o conteve, o dono também seria punido. Versículos 29 e 30. Se um animal matasse um escravo, o dono do animal deveria pagar uma indenização. Versículo 32. Se alguém abrisse uma cisterna e um animal caísse, deveria pagar pelo animal. Versículos 33 e 34. Se um boi matasse o boi de outra pessoa, os donos deveriam dividir o prejuízo. Versículos 35 e 36. Lição: Deus exigia responsabilidade das pessoas sobre suas posses e ações. Conclusão e aplicações para hoje. O capítulo Êxodo 21 nos ensina que Deus estabeleceu leis de justiça para proteger tanto os livres quanto os servos. Os princípios dessa passagem nos mostram que a justiça deve ser proporcional ao dano causado, olho por olho. Deus se preocupa com os vulneráveis, escravos, mulheres, vítimas de agressão. Somos responsáveis por nossos atos e propriedades, animais e bens. Embora essas leis tenham sido dadas a Israel, elas refletem princípios éticos e morais que continuam relevantes nos dias atuais. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!